Então, nós estamos gravando agora. Oi. Vamos Então, nós vamos entrar agora no estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje, eu vou fazer uma parte desse curso que você vai lembrar do seu tempo, talvez, um pouco de estudo, de escola, e aqueles que não eram muito fanáticos por história, geografia, sociologia e tudo mais, podem relembrar o quando não gostava disso naquele tempo, porque é muito importante que a gente entenda alguns aspectos geográficos, sociológicos, etc., da comunidade de Corinto, para poder entender uma série de situações que o apóstolo Paulo vai trazer depois. Então, é muito importante a gente tentar ver isso. A primeira coisa que a gente tem que ver é a respeito da geografia do local. O que nós temos de importante nessa questão? Você vai ouvir alguns termos lendo o livro de Atos e lendo a carta aos Coríntios, que é muito importante você saber o que significa. O primeiro, dentro do mapa da Grécia, você pode ver, não sei se vocês estão vendo o cursor do meu mouse, acho que não, aqui no canto inferior direito, nessa cor mais verde, você vê de uma forma um pouco mais distante o mapa daquela região. Então você vê que tem o continente ali em cima, aí vem uma península, que é esse pedaço de terra que divide dois mares, e aí uma outra ponta, que se você olhar esse mapa aqui no canto superior esquerdo, está escrito Peloponeso. Esse é o nome que é dado para essa região, Peloponeso, essa área de terra toda aqui. E, antigamente, nos tempos mais antigos, a parte noroeste dessa península, da região do Peloponeso, era chamada de Acaia. Durante o período do Império Grego Romano, que é o período que nós vamos ver o tempo bíblico, toda essa região, se você olhar agora o gráfico, o mapa que tem... Quem vai dar o conselho? O mapa, alô? Você sabe onde tem. Por favor, eu queria pedir para todo mundo só desligar o microfone. E o nosso está ligado, será? Nosso microfone está ligado? Ele pediu para... Então, a gente tem... Se você olhar o gráfico aqui, o mapa no canto superior direito, você já vai ver toda aquela região do antigo Império Grego dividida em duas grandes partes. A parte lá em cima, tá, onde você vê escrito Larisa, Bereia, que é chamado Macedônia, e essa parte aqui para baixo, chamado de Acaia, que envolve toda essa região sul daquilo que era antigamente o Império Grego. Então, no tempo do Novo Testamento, quando nós estamos falando de Acaia, nós estamos falando de toda essa parte que envolve a região do Peloponeso e a região que você pode ver o nome, os termos que você vai encontrar na antiguidade para isso, é o termo elas, de onde vem o termo helênico que queria dizer a respeito do grego. Então, Acaia é o nome que você vai encontrar onde está localizada a cidade de Corinto. Veja pelo mapa que Corinto, perdão, fica bem na entrada desse istmo, que é o que liga a parte onde está Atenas da parte onde está essa região do Peloponeso. E se você olhar essa península, ela tem uma parte mais grossa, mais larga, e uma parte bem mais fina, onde está escrito Corinto e Cencreia, do lado aqui, nesse gráfico inferior direito, verdinho aqui e laranja. Cencreia é um outro nome que você vai ver bastante, mais para frente a gente vai ver isso. Mas então Corinto tinha uma localização estratégica nessa região onde ela se localizava. Ela ficava bem na entrada da região do Peloponeso, por isso que ela era muito importante. Se você olha hoje o mapa, e aqui eu estou comparando o mapa do lado esquerdo, é o mapa do tempo bíblico.
a parte superior a Macedônia, a parte inferior a Acaia, depois você tinha todas as outras regiões para o lado da Ásia. Quando você olha o mapa hoje, você vê nessa parte amarela, onde é hoje a Grécia, é onde estão localizadas algumas cidades importantes do tempo bíblico, como Corinto, Atenas, Tessalônica e outras. E você vai ver do outro lado ali a Turquia, aonde estão localizadas cidades também importantes do tempo bíblico: Éfeso, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Mileto, etc. Todas essas cidades elas estão localizadas onde hoje se situa a Turquia, tá? Então, essa é a divisão do mapa hoje comparado com a divisão do mapa naquele tempo. Quando a gente vai olhar as referências a respeito disso, a gente vê algumas citações que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, Atos capítulo 18, versículo 11 e 12. Você lê assim: Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, quando Galho era procônsul da Acaia. Os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e levaram ao tribunal. Então, aqui está dizendo que Corinto estava numa região chamada Acaia e que o governador, o procônsul, era Gálio, um romano. Atos 19, 21, depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar de Jerusalém, preciso ir também a Roma. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Romanos 16, 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Acaia. Então, esse termo Acaia, quando você está lendo esse termo, você está pensando naquela região do sul da Grécia, que envolve essas cidades que nós acabamos de ver ali. Aqui, uma outra coisa que nós precisamos saber é que existiu uma viagem missionária aonde Paulo fundou a igreja de Corinto, e foi a segunda. Nós temos 3 viagens missionárias de Paulo descritas no texto bíblico. E ele fundou a igreja de Corinto na segunda. Veja, Atos capítulo 16, versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, que essa região, aonde você vê escrito aqui, aqui bem no sul, aqui você vê escrito Chipre, uma ilha, um pouco ali para cima, é a região da Frígia e da Galácia. Então, a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Depois, Atos 16, 8 e 9, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe na Macedônia e ajude-nos. Então, o que aconteceu? Depois que Paulo, que tem o texto citado aqui embaixo, depois que Paulo e Barnabé ficaram aqui nessa igreja da Antioquia, que é um pouco acima da onde está hoje, de onde era localizado Jerusalém, bem acima, aliás, aqui em cima, ele teve aquela situação entre Paulo e Barnabé, e eles acabaram se dividindo, e Paulo tomou Silas e foi com ele, e Lucas e foi com eles. O que acontece? Ele começa a subir a partir daqui. Então, ele vai primeiro para a região da Galácia, depois ele sobe e vai partindo por todas as cidades: Listra, Derbe, Antioquia, Troade, Filipos, Tessalônica. De Tessalônica ele desce para Atenas, de Atenas vai para Corinto, que é o que você vê, por exemplo, 16, 12. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No 17:1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus.
Depois, em Atos 17, 10 e 15, ele passa por Bereia e passa por Atenas. Em Atenas, ele tem um confronto muito intenso com os filósofos da época, com as pessoas que tinham ali, o que traz um desgaste muito grande para Paulo, e ele vai, no Atos 18:1, para Corinto. De Corinto, em Atos 18, 19, ele vai para Éfeso. Então, esse é o caminho que ele vai de Éfeso, ele vai depois seguir, voltar a Jerusalém, levando as ofertas que as igrejas da Macedônia tinham feito para a igreja de Jerusalém, que passava por muitas dificuldades nessa época. Então, foi na segunda viagem missionária, vindo de Atenas, que Paulo funda a igreja de Corinto. Essa questão da vinda dele de Atenas é um ponto importante, porque isso tem ligação com o que se entende ser o estado de ânimo de Paulo quando chegou na questão de Corinto. A passagem dele por Atenas, segundo os estudiosos do texto bíblico, foi um tempo realmente muito desgastante para ele. Embora em outros lugares, em outras viagens, Paulo tenha sido apedrejado, tenha sofrido muitas coisas, a oposição que ele sofreu em Atenas foi algo realmente muito desgastante para ele. Como que era a cidade de Corinto naquele tempo? Aqui tem uma ilustração para vocês poderem entender como que era a cidade de Corinto. Primeiro, o histórico da origem da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, como história, dentro daquilo dos livros de história, ela foi fundada muito antes, a primeira vez, porque como ela tinha uma ligação, um ponto, uma localização muito estratégica, ela foi fundada lá no tempo do Bronze, tempo muito antigo. No século oitavo antes de Cristo, ela começou a apresentar um período de prosperidade. Nós estamos falando bem antes de Cristo. Um período de prosperidade como cidade independente. E pela localização dela ali no Istmo, ela vai crescendo muito. Mais ou menos em 582, eles fizeram o seguinte, porque já tinha navegações naquele tempo, e os barcos chegavam por um lado. Se ele tivesse que dar a volta em todo esse contorno aonde está Corinto, se você olhar aqui, os barcos vinham da região da Europa, olha o gráfico aqui, na parte superior, vinham. Se eles tivessem que contornar Corinto, passar aqui por Creta, além de ser um mar bastante difícil, a viagem duraria 6 dias a mais. Então, eles construíram nesse istmo um corredor de pedras, aonde alguns barcos que eram menores naquele tempo chegavam e eles eram atravessados por aquela pequena faixa de terra até o outro lado, até o mar de Corinto. Então, como isso acontecia ali, eles passaram a ganhar muito dinheiro e muita prosperidade com isso. Em 431 a.C., teve uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra com Atenas, e ao fim de tudo isso, ela perdeu a sua independência em 338 a.C. Filipe II, ele se tornou imperador da Macedônia, e aí foi dominada toda aquela região e passou a ser tudo um só. Em 196, ela foi declarada livre pelos romanos já haviam o Império Romano, ele libertou Corinto, Corinto se tornou uma cidade independente, mas em 146 ela foi totalmente destruída por Múmio, que era um dos imperadores ali da região. Então, ela foi totalmente destruída em 146 a.C. No entanto, em 46 a.C., Júlio César, imperador, decidiu reconstruir Corinto. E ele decidiu reconstruir Corinto e reconstruiu desse jeito que você está vendo aqui. Reconstruiu por dois motivos. Primeiro, a localização era muito estratégica para o comércio e ele tinha, por isso ele queria. E era uma forma também de um lugar onde vários daqueles que eram prisioneiros e tudo romanos poderiam ser mandados para lá, ser alforriados e mandados para lá. Então, o que que tinha aqui nessa cidade? Tinha características gregas. Se você olhar aqui no centro, com o número 1,
Isso era o templo de Apolo, que hoje você tem ruínas na cidade grega. Então, era uma característica grega. Agora, se você olha aqui no canto superior direito, você vê um teatro. É um anfiteatro romano, né? Então, você tinha características gregas e características romanas aqui. A Corinto ainda tinha uma outra situação. Ela tinha uma parte alta, aonde você tinha o templo de Afrodite, que permitia uma visualização de todos os mares. Então, para a defesa, era algo muito importante. Júlio César, como um imperador, um homem muito, um bom imperador, um homem muito dinâmico, empreendedor e tudo mais, ele viu as características importantes em Corinto e decidiu reconstruir a cidade de Corinto. Aqui é o que eu disse, Diolcos é onde fazia a passagem dos barcos do Golfo de Corinto, que ficava para cima, até o Golfo Sarônico, que ficava no sul, em direção à Ásia. E era aqui que os barcos eram atravessados. Se você olha na foto superior ali, é uma foto das ruínas do porto de Cencreia, que ficava aqui no Golfo Sarônico. Você vai ver Paulo citar o porto de Cencreia, aonde ele embarca para sua viagem, por exemplo, para Éfeso. Aqui era um porto daquele tempo, é onde os barcos eram atravessados de um lado para o outro. Hoje, se você for visitar, você vai ver essa foto que está no canto inferior direito aqui, ele foi feito um canal por onde os navios podem atravessar de um lado para o outro, não precisa mais ser levado em pedras. Atos 18, você vê então Paulo dizer, a palavra dizer, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, apou a cabeça em Cencreia, que é esse porto que vocês veem a ruína aí no Golfo Sarônico, porque tinha feito um voto. Então, no tempo de Paulo, Corinto era um próspero centro comercial, um centro comercial internacional que recebia navios de todos os lugares, então tinha marinheiro, tinha gente que vinha de todos os lugares do mundo conhecido na época, e ele era a ponte entre o leste e o oeste. Esse istmo que eu já mostrei para você, que ligava o Peloponeso ao continente, ele tinha mais ou menos 5,9 quilômetros separando os dois golfos. Então, você imagina o trabalho naquele tempo para você pegar um navio, por menor que fosse, colocar em cima de pedras rolantes e ir passando de um lado para outro para poder ganhar 6 dias. Eles desenvolveram, com certeza, uma técnica de fazer isso muito rápido, que valia a pena e era feito dessa maneira. Outras vezes, as coisas eram desembarcadas de um lado, levadas por terra do outro, e um outro barco pegava do outro lado e levava aquilo que tinha que ser levado para a Ásia. O mundo conhecido na época se dividia entre Ásia, Oriente Médio e Europa. As Américas, nesse tempo aqui, não existiam do ponto de vista econômico, cultural, etc. Então, todo o comércio era feito entre a Europa e essa região. Por isso, era uma região que tinha uma série de características de prosperidade. Quem que vivia ali? Ali você tinha pessoas, por ser uma região portuária, de todas as nacionalidades. Você pode perceber isso pelos nomes que você vai encontrar em Atos, Coríntios e algumas referências que Paulo faz em Romanos. Você vê, por exemplo, judeus. Áquila, Priscila e Crispo, embora sejam nomes latinos, eles eram judeus. Você vê pessoas que têm nomes romanos, Fortunato, Quarto, Gaio, Tício Justo, eram nomes romanos. Gaio e Tício Justus, a gente vê pela descrição do texto que eram pessoas que pertenciam à classe rica da época de Corinto. Se converteram naquele tempo ao cristianismo, mas eram pessoas, então, quer dizer, nem todos, mas o Gaio, não, mas eles pertenciam à classe rica. Você tinha gregos, que, visto pelo nome, você tinha Estéfanas,
Acaico, Erasto, sendo que Estéfanas e Erasto eram também pessoas de classe social mais alta. Viviam também ali muitos artesãos, pessoas de classe social mais baixa. E essas pessoas viriam a formar a maior parte da igreja de Corinto. A maioria deles, ou muitos deles, eram, na verdade, escravos romanos que tinham recebido liberdade e teriam sido mandados para Corinto, gregos e romanos. Tem um historiador daquele tempo chamado Estrabão. Ele, ele descreve nos escritos dele a respeito da região de Corinto que 50 anos depois de fundada a cidade de Corinto, e aí nós estamos falando do início da era cristã, tempo que Jesus ainda estava aqui, que a prosperidade tinha chegado a Corinto, por essas características que eu já disse que ela tinha. E isso, vocês conseguem entender, se hoje no mundo a gente disser que tem algum lugar, que se você for para lá, tem emprego, tem dinheiro, tem tudo isso, muita gente que está desempregada vai. Então, essa característica de Corinto atraiu muita gente, por isso você encontrava pessoas ali de todas as nacionalidades da época. Isso fazia com que, por exemplo, as manifestações religiosas, a religião, era totalmente diversa. Então, foram encontrados 26 lugares sagrados a diferentes deuses de diferentes religiões conhecidas na época, ou então do próprio panteão grego-romano, que tinha inúmeros greco-romano que tinha muitos deuses. Havia também muitos senhores, que os senhores aqui ligados àquelas religiões de mistério. E foi encontrada, embora não haja referência nos livros de história às sinagogas judaicas, foi encontrada uma pedra, uma tábua, que eles chamam. Tábua é uma pedra que na época tinha inscrição, escrito Sinagoga dos Hebreus. E você, por isso, se sabe, pelo texto bíblico e pelas referências históricas desses achados, que havia ali, sim, sinagogas judaicas. Mas não tem descrição de nenhum ambiente judaico, uma comunidade, uma colônia judaica dentro do ambiente de Corinto. Então, você tem uma diversidade muito grande, pessoas muito ricas, pessoas de classe social mais baixa. Corinto tinha uma ligação importante com o esporte. A gente conhece muitos Jogos Olímpicos que nasceram na Grécia Antiga, e Atenas era muito famosa pelos seus jogos. Corinto também tinha seus jogos, os chamados Jogos Istmicos. E esses Jogos Istmicos, eles tinham uma rivalidade com os Jogos de Atenas. A presença desses jogos atraíam também pessoas de vários lugares. Quando a data estimada da chegada de Paulo a Corinto é mais ou menos no ano 51 depois de Cristo, que coincidiria com a data de realização de um dos Jogos Istmicos, que era um evento. Imagina, era um evento para o mundo antigo. Turistas vinham de todas as cidades para isso, o que fazia com que muitas pessoas fossem estimuladas a montar pequenos negócios. Artesãos faziam coisas que eram compradas e consumidas por essas pessoas que vinham de fora. Então, Corinto, com isso, desenvolveu muitas expressões artísticas, tanto de música quanto de poesia. Corinto se tornou um centro de entretenimento daquele mundo antigo. Muitas pessoas queriam ir para Corinto, o que ajudou ainda mais no crescimento. Quando Paulo chega a Corinto, mais ou menos por volta do ano 51, a cidade ainda não tinha atingido aquilo que se entende que foi o ápice do crescimento econômico de Corinto. O que faz com que nem tudo aquilo que é dito a respeito de Corinto, que a gente sabe que acontecia em Corinto, ainda já acontecesse no tempo em que Paulo foi para lá. Uma delas é a questão, por exemplo, da depravação.
O mundo greco-romano, ele tinha características em que a sexualidade era algo muito envolvido com tudo. Tudo permeava isso. Você pode ver pelas esculturas, pelas artes em que tudo acontecia. No ano 450 a 385 a.C., então nós estamos falando da Corinto antiga, não da Corinto que Paulo visitou. Aristófanes, que era um filósofo grego, ele cunhou um termo chamado corintianizar, ou corintiaso. Então, corintianizar significava agir como alguém de Corinto e era sinônimo de cometer fornicação. Era o sexo envolvido em tudo. Então, uma pessoa que vivia com depravação sexual, se dizia que ela estava corintianizando. Nenhuma referência aos corintianos de hoje em dia, nada a ver, é só um termo que se usava. Isso faz com que algumas pessoas, por exemplo, muitas pessoas, aliás, é, exaltem isso como sendo algo realmente importante no tempo que Paulo estava ali. Existia, mas isso só se voltou a se tornar algo tão expoente no ápice econômico da cidade de Corinto, que foi após a visita de Paulo. A sala de Asclépio, que é uma sala que tem no Museu de Corinto, tem um grande número de chamadas ofertas votivas. O que, que era? A pessoa tinha um problema, ela fazia uma escultura e entregava aquilo como um voto. Se ela fosse curada pelo Deus dela, ela fazia aquilo como um voto. E você tem muitas dessas ofertas de barro na forma de genitálias humanas, que eram oferecidas para as divindades, buscando a cura desta parte do corpo. O que faz com que a gente reconheça que havia muita promiscuidade sexual, muita doença venérea naquele tempo, e por ter muita doença venérea num tempo em que não existia antibiótico, não existia nada, as pessoas tinham mutilações e morte por isso. Então, elas buscavam nos deuses a cura dessa parte do corpo. Então, havia promiscuidade? Sim, havia promiscuidade. Quando Estrabão, aqui não é Estarão, Estrabão, por exemplo, fala que haviam 1.000 prostitutas cultuais no templo de Afrodite, ele está falando da Corinto antiga. E mesmo assim, se acha que essa informação é um pouco duvidosa, parecendo um pouco de exagero, embora Corinto fosse uma cidade portuária e toda a depravação sexual ela fosse presente. Mas o que se entende, muitos, e o Gordon Fee, que tem uma exegese muito boa do livro de Corinto, ele mesmo entende que há um certo exagero nesse aspecto. Havia depravação sexual, havia sacerdotisas de cultos sexuais, mas isso não era, talvez, da forma no tempo de Paulo, como as pessoas às vezes colocam tão exageradamente assim. A questão financeira, riquezas e relacionamentos. Esse é um ponto que é importante a gente entender. Havia uma cultura de troca de favores. O que quer dizer isso? Você tinha pessoas ricas ali, como em todo lugar sempre tem. E havia certas regras e exigências que talvez, na cultura de hoje, não sei se aqui no Brasil, mas na cultura de hoje, talvez seja um pouco, a gente olhe isso com o olho um pouco meio torto, mas que naquele tempo era uma coisa que acontecia naturalmente, eram regras sociais, regras de comportamento social. Troca de favores, naquele tempo, era entendido como parte essencial da vida. Por quê? Porque quando você tinha troca de favores, você conquistava com isso proteção para você, que o mais forte te protegia. Então, eu fazia alguma coisa para alguém, em troca eu recebia proteção, eu recebia emprego, eu recebia acesso a bens e assim por diante. Troca de favores era algo muito comum naquele tempo, naquela cultura. E isso desenvolvia um relacionamento entre alguém que era um benfeitor,
alguém que tinha posses de se tornar um benfeitor, e alguém que era beneficiário desse benfeitor. Então, o doador e o recebedor, ou seja, o benfeitor e o beneficiário, eles tinham um relacionamento bem definido por uma palavra que a gente poderia chamar de reciprocidade. Então, como eu fazia o bem para receber algo em troca. A pessoa ficava me devendo aquilo. Então, o favor exigia uma resposta através de expressões de gratidão. Receber, então, um presente de alguém, ele sempre teria uma implicação entre pessoas iguais ou amigos, pessoas iguais, que eu quero dizer rico para rico, esse favor, ele assumia a forma simplesmente de conceder acesso a uma pessoa a um outro benfeitor maior. Então, se eu, por exemplo, eu era pobre, tinha um outro pobre, e eu ajudava um pobre, o que isso fazia? Com isso, eu ajudava para que ele me desse acesso a um benfeitor maior, que poderia trazer para mim proteção, emprego, prosperidade, etc. Essa maneira de viver criava certas regras que, que construíam um sentimento de lealdade que poderia durar gerações. Então, quando você recebia o favor de alguém, você estava ligado àquela pessoa. Você se tornava um devedor daquela pessoa. Você tinha que tomar muito cuidado de quem você aceitava um favor, porque você poderia estar comprometendo gerações da sua família que se tornariam devedores para sempre daquela pessoa, dependendo do favor que fosse feito. Então, isso era uma regra social. Você vê, então, em 2 Coríntios 11:9, Paulo dizia assim: e, estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. O que se crê é que talvez essa frase de Paulo esteja expressando que ele, por entender a cultura dali, esse talvez tenha sido um dos motivos de Paulo ter uma vida em Corinto em que ele não dependeu dos coríntios para nada, porque dentro da cultura deles, o receber um favor deles faria com que ele fosse Alguém está com o microfone aberto. Opa. Isso. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor. Alguém desliga aí para a gente. Então, talvez essa tenha sido uma questão. Quando a gente pega escritos antigos de Sêneca, que escreve muito a respeito daquela época, ele diz o seguinte: é necessário que eu escolha a pessoa da qual desejo receber um benefício. Só um momentinho, por favor. Ops, deixa eu só ver quem é que está com o microfone aberto para desligar aqui. Desligou. Então, Sêneca diz o seguinte: é necessário que eu escolha a pessoa da qual desejo receber um benefício, e, na verdade, devo ter cuidado muito maior em selecionar meu credor de um benefício do que meu credor de um empréstimo. Afinal, para esse último, ou seja, um credor de empréstimo, terei de devolver o mesmo valor que recebi, e quando eu tiver devolvido, terei quitado a minha dívida e estarei livre. Ao primeiro, aquele que faz um benefício, contudo, terei que fazer um pagamento adicional. E mesmo depois de ter quitado a minha dívida de gratidão, o vínculo entre nós perdura, pois quando acedi de pagá-la, estou obrigado a começar novamente e a amizade permanece. E assim, como não aceitaria ser amigo de um homem indigno, não devo aceitar de alguém indigno, tenho o privilégio sagrado dos benefícios do qual nasce a amizade. Então, essa questão é muito séria. Essa relação benfeitor-beneficiário era um elemento no relacionamento de Paulo com seus leitores. E você precisa ter isso em mente para você poder entender muitos dos argumentos que Paulo usa ali. Os coríntios mais ricos, eles se tornavam benfeitores públicos. Eles ofereciam eventos, entretenimento,
E, nesse caso, a cidade de Corinto se tornava devedora deles de gratidão. E como que a cidade pagava? Com honras, com estátuas, com reconhecimento. E você poderia ter benfeitores, tanto homens quanto mulheres. E aí você olha para o aspecto da graça e o relacionamento benfeitor-beneficiário. Sêneca fala de graças no plural, isso já dentro da cultura grega, que se manifesta, diz que graças manifestam-se como três jovens irmãs de mãos dadas, a que concede graça, as que recebem graça e as que retribuem graça, que ao mesmo tempo tanto recebem quanto concedem. As três são jovens, porque a recordação do benefício não deve envelhecer. Com o rápido desenvolvimento de Corinto, Corinto se torna uma cidade que tem vários novos ricos. E existe, dentro dessa cultura, a autopromoção se torna crescente. Porque uma coisa é você ter ricos dentro do Império Romano. Eu sou filho de rico, neto de rico, bisneto de rico, a riqueza faz parte da minha família. Então, essa questão as pessoas já eram conhecidas, essa cultura da relação de benfeitor já era bem estabelecida. O que aconteceu em Corinto é que algumas pessoas que eram pobres se tornaram ricas. E elas não tinham tanto relacionamento assim com os outros. Então, eram pessoas sem tradição, sem nenhuma relação com as pessoas, relação outra com as pessoas com quem eles ajudavam. É, aqui, eles incentivavam as pessoas que concedem graça, chamados benfeitores, a imitar os deuses e conceder mesmo a graça, a ajuda que eles diziam, mesmo às pessoas que se mostrassem indignas disso. Com isso, Sêneca, nessa expressão dele a respeito do cáris, da graça, ele e outros, eles deixam claro que, embora a graça devesse ser concedida livremente, sem expectativa de retorno, ainda assim deve ser recebida com gratidão, ou seja, com graça recíproca, que eu não estou falando da graça bíblica, tá? Estou falando da graça que eles entendiam. Embora os benfeitores devam dar sem segundas intenções, devem ter cuidado de encontrar beneficiários que retribuam o favor. Olha só como é que era. Eu devo dar sem querer nada em troca, mas eu devo escolher alguém que possa me retribuir para poder fazer alguma coisa. Essa natureza de reciprocidade da graça, ela se expressava dentro da cultura deles como lealdade. Se eu ajudo alguém, ele tem que ser leal a mim. E a palavra naquele tempo que ligava a lealdade à graça era a palavra pistis, que é a palavra fé. Então veja que dentro do ambiente de Corinto, tudo aquilo que a gente conhece como termo que a gente usa, eles já aconteciam ali no meio. Paulo vai usar muito disso para aquilo que ele vai exortar os gregos. Então, no contexto dos leitores de Paulo, que estavam lendo, cáris estava diretamente associado ao relacionamento de reciprocidade. Fé, quando eles olhavam dentro da visão deles antiga do mundo grego, ela se referia à confiabilidade e fidelidade. E era necessário que o benfeitor, então, provasse para o beneficiário que ele era confiável, e o beneficiário devia provar que ele era fiel. Quando a graça era concedida e recebida, formava-se um relacionamento que não podia mais voltar ao que era antes. Foi nesse contexto que Paulo vem falar com eles, vem falar a respeito do evangelho. E Paulo, como ele já tinha feito em Roma, com certeza ele usou muito disso nas exortações que ele fazia. Quais as consequências que isso tem na cultura deles? Primeiro, o ambiente de rápida prosperidade e empreendedorismo gerou, como eu disse para vocês há pouco atrás, uma cultura de autopromoção, de orgulho, que levava a dificuldades na igreja. As pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo dentro da igreja de Corinto traziam todos esses conceitos da cultura grega. Então, esse orgulho grego de eu ser uma pessoa que faz, que conquistou, que cresceu do nada e que eu sou um benfeitor agora, trouxe dificuldades para a igreja.
Eles tiveram problemas em abandonar a relação benfeitor-beneficiário. Essa questão de quando uma pessoa me faz o bem, ela está presa a mim, eternamente presa a mim. E eles traziam isso para dentro da igreja. Se na sociedade eles conseguiam crescer materialmente usando isso, na igreja eles começam a usar esse relacionamento para querer ser mais espiritual, porque ele tem mais coisas. Aí você vai entender um pouco do porquê de algumas confusões, como as confusões que a gente vê a respeito dos dons. A dádiva do Espírito não era para autopromoção, o dom do Espírito não era para autopromoção, e os coríntios não entendiam isso muito bem. O alvo deles deveria ser o amor e não a prosperidade. Aí você entende um pouco por que Paulo, no capítulo 13, fala tantas coisas a respeito do amor também. Ele está falando para aquilo que era o problema que eles precisavam entender. E ele ensina conceitos do cristianismo com isso, mas havia um porquê por trás disso. Por exemplo, resolver problemas em tribunais, que a gente lê isso hoje, e você entende, e você pode, de repente, entender que você não pode recorrer à justiça para nada, não é bem assim. Porque o que estava acontecendo ali? Havia benfeitores que eram ricos e que tinham, por exemplo, ajudado os juízes que julgavam na época. E dessa forma, os juízes deviam favores para essas pessoas. Assim, os juízes não eram livres para julgar. Quando Paulo faz aquela exortação sobre justiça, ele não está questionando a lei romana, ele está questionando a postura das pessoas que julgavam. Por isso, ele exorta a igreja que eles deveriam resolver os problemas internamente entre eles e não buscar um levar o outro diante dos tribunais, porque havia essa cultura envolvida. O que quer dizer para a nossa vida hoje que a gente deve sim tentar resolver os nossos problemas entre nós. Mas não é uma coisa extrema em que eu diga que, por exemplo, é pecado ir à justiça contra alguém simplesmente pelo fato da pessoa ser crente. Não é isso. Eu devo tentar resolver dentro da palavra, mas se for necessário recorrer à justiça, o motivo que Paulo diz aqui é por outra questão. A própria confusão que a gente vê na ceia. O que acontecia? As pessoas ricas, elas ofereciam muitas vezes o seu momento da comida em comum. E as casas, naquele tempo das pessoas mais ricas, os benfeitores, elas eram divididas em duas partes, o triclinium e o atrium. O triclinium era a parte mais íntima e que os ricos recebiam ali os ricos. E ali você tinha, era onde você oferecia vinhos, comidas fartas e tudo mais. E aí os pobres da igreja ficavam no atrium da casa. Quando Paulo faz aquela exortação, ele faz exortação também por essa razão, porque eles comiam separadamente, um não esperava o outro, não havia comunhão. E aí que ele está tratando isso dentro da cultura deles. O que a gente pode ver é que é importante a gente entender essa relação do benfeitor com o beneficiário, porque muito do que Paulo vai tratar tem ligação com isso. Quando que a carta foi escrita? No ano 54 a 55 depois de Cristo. Veja, não foi muito tempo depois que Paulo saiu dali que ele escreveu a carta aos Coríntios. Então, o que aconteceu? Paulo ficou um bom tempo ali pregando o evangelho, e Paulo era fazedor de tendas. Ele fazia tendas junto com Priscila e Áquila. Como eu já disse, um dos motivos dele ser fazedor de tendas é que era uma forma dele também se sustentar dentro dos artesãos da época. E ele escreveu provavelmente essa carta da cidade de Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. O texto indica ainda que houve uma carta antes dessa. Paulo, a gente lê em 1 Coríntios 5:9. Na outra carta, eu já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Então, o que entende-se disso? Paulo tinha escrito uma carta à igreja de Corinto, essa carta não foi bem recebida, gerou uma reação. Aí ele recebe informações, quando ele está em Éfeso, da família de Cleopas, que estava havendo problemas em Corinto, e ele escreve uma carta para eles, para exortar a igreja sobre vários pecados que ele ficou sabendo que estava ali.
Só que antes de tratar dos pecados, ele vai tratar do que está como base disso. Por que que eles agiam daquela forma? Porque eles eram cristãos que estavam agindo da mesma maneira que eles agiam antes. Essa cultura toda que eu descrevi para vocês ainda tinha acontecendo ali. E havia recebido relatos de que tinha divisões e uma série de problemas na igreja. Bom, eu vou parar por aqui hoje, porque senão vocês vão falar, meu Deus, quanta coisa, mas era só para poder dar um pano de fundo para que a gente pudesse entender muitas coisas que Paulo vai estar falando a partir daqui, a partir da próxima aula que a gente vai estar vendo. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa ou quer fazer alguma observação a respeito disso. Adilson, Pois não. essa carta, essa terceira carta, né, suposta, eu não sei se você falou aí, mas ela foi escrita antes, ela seria a primeira, a segunda ou a terceira carta? Ela Tem seria a não, né? primeira carta. A primeira carta, né? É. Essa carta nunca foi encontrada, portanto, ela não faz parte do cânon bíblico, e, portanto, a gente não tem nenhuma informação sobre ela. A gente sabe que ela existiu, a gente entende que foi uma carta já de exortação que estava acontecendo em Corinto e que eles não receberam muito bem. E daí eles começaram com aquela divisão que a gente vai ver depois. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e outros que diziam eu sou de Cristo, não sou de ninguém. As divisões já estavam existindo ali nesse momento. Uhum. Legal.